Olá, vamos iniciar o módulo 3. Vamos falar de rotina de relacionamento. E quando nós falamos de rotina de relacionamento, é muito comum ver um erro clássico nas operações, a gestão achar que relacionamento é responder o cliente quando ele chama. Isso é um atendimento, não é um relacionamento. Então, quando você manda um feliz aniversário, chama pelo nome, isso não é relacionamento estratégico, isso é o mínimo que o seu cliente merece. Relacionamento de verdade, nós vamos falar aqui um pouco nesse módulo, é baseado em dados. Então, relacionamento estratégico, ele é o entendimento do comportamento do cliente, antes mesmo dele falar com você. Você não espera uma ligação, um e-mail dele, você precisa já entender o comportamento dele, saber quem é esse cliente, o que ele comprou, qual o produto dele, né, quais são os gostos dele. Então, a gente precisa entender se ele está usando o produto, quanto tempo ele não acessa, ele teve alguma experiência recente negativa, positiva, ele está perto de cancelar ou de comprar novamente. Eu preciso entender esse cliente para entrar em contato com ele e ter um bom relacionamento. A gente fala que uma rotina bem estruturada, ela parte de 3 pilares, que é o que nós vamos abordar aqui nesse módulo. A gente vai falar de dados, você precisa olhar o comportamento da base constantemente. Para isso, você precisa saber dados, se ele está ativo, dados, se ele está sumindo porque ele está desaparecendo, né? E dados para saber quem precisa de atenção. E inteligência também para transformar esses dados em decisões. Não adianta a gente olhar os dados, olha, eu tenho 1.000 clientes ativos, tenho 10.000 clientes adimplentes, e o que eu faço com essa informação? Então a gente precisa transformar esses dados em decisões. Quem eu vou abordar, quando, qual é o meu objetivo. Tudo isso a gente vai ver aqui também nesse módulo, tá? E ação estruturada, ou seja, o contato com propósito. Não é só falar com o cliente por falar, atender ele, né? Voltamos a falar de atendimento. É a ideia da estrutura de rotina de relacionamento é gerar valor em cada interação e transformar relacionamento em receita. E como a gente transforma relacionamento em receita? Essa é a grande pergunta. Primeiro, a gente mapeou a jornada do cliente, a gente estruturou um onboard, fizemos boas-vindas. Agora é a hora de manter o vínculo vivo, o vínculo ativo, através da rotina de relacionamento, de um contato contínuo. E para isso a gente precisa combinar duas coisas: dados e relacionamento humano. Então, eu posso até ter também ali uma ajuda da inteligência artificial, né, que seria um terceiro componente super relevante nesse momento, porque ajuda a fazer análises, ajuda a substituir as atividades repetitivas, mas primeiro eu preciso ter bem mapeada essa jornada, esse processo também de rotina de relacionamento. De nada adianta você contratar sistemas, colocar a inteligência artificial se você não tem claro os processos. Primeira coisa é organizar os processos. Se você traz tecnologia para o caos, para a bagunça, ela não vai te ajudar. Ela vai mais te atrapalhar e gerar um custo para a sua operação do que te ajudar. Então, primeira coisa, organizar o processo da rotina de relacionamento. Esse relacionamento, para a gente estabelecer esse contato contínuo, a gente vai precisar de sistemas. Então, nós vamos falar, por exemplo, do CRM novamente, a gente já mencionou no módulo anterior, mas como usar ele a nosso favor para manter essa rotina e como alcançar esse equilíbrio também, né, de construir esse relacionamento entre a tecnologia, até onde vai a tecnologia e até onde entra o contato humano, com essa aproximação pessoal, mais personalizada. Bom, e a primeira pergunta que vem na nossa cabeça é como a gente operacionaliza isso no dia a dia. Então, através de um CRM bem alimentado, com informações atualizadas, desde a venda, né? Não é só número de telefone, e-mail, é todo o comportamento do cliente, lá que a gente consegue imputar essas informações. E lá permite a gente criar filtros mais inteligentes para acompanhar esse comportamento da base. Então, quando a gente organiza essa base, a gente define grupos comportamentais. E aqui tem algumas segmentações que eu selecionei, né, como os clientes ativos, adimplentes com uso recorrente, os clientes inadimplentes com atraso financeiro, os inativos.
e os promotores, que são os engajados com alto potencial de indicação. E aí como que a gente faz, né? A gente tem filtros no CRM para você poder analisar. Então você consegue analisar pagamentos, quem fez reservas, feedbacks, classificar em quadrantes esses clientes, e isso serve para tomar decisões. Então nada adianta eu ter sistema, ter a tecnologia, ter os dados ali certinho, se eu não souber interpretar. Então a gente distribui em quadrantes e hoje, inclusive, a inteligência artificial ajuda muito nesse processo, consegue automatizar registro, consegue identificar padrões, inclusive sugerir ações, né? Mas a ideia é que o gestor, com o conhecimento de mercado, conhecimento da base, consiga transformar toda essa informação, esses dados, em ação prática para o cliente. E isso a gente consegue dar alguns exemplos aqui, que são definir alguns objetivos claros, né? Eu preciso reativar um cliente, eu preciso engajar um cliente, então eu preciso recuperar receita, eu preciso gerar indicação. Tudo isso são quadrantes de clientes que a gente consegue categorizar e criar metas específicas para o time, né? Definir pessoas responsáveis por uma execução específica e definir inclusive frequência de contato, tipo de abordagem, se o cliente precisa de uma abordagem mais consultiva, mais comercial, mais relacional. Então, um exemplo, né? Se o cliente está inativo, ele precisa de estímulo, reconexão com o produto. O inadimplente, ele precisa de negociação, solução. Então, se eu tenho uma área de cobrança separada, eu já vou enviar esse cliente direto para essa área o quanto antes, né? E aí, definição de prazos é importante. E a recorrência desse contato, né? Você acompanhar esse cliente. Então, tem muita coisa que a inteligência artificial consegue ajudar, mas para tomar decisões, definir ações, é muito importante ter uma pessoa para tomar essa decisão. Bom, e com todas as informações de dados do CRM, ou até mesmo de uma planilha, né? Mas desde que seja organizado, o gestor ele consegue tomar uma decisão mais assertiva. Então ele consegue definir quem do time fica responsável por cada quadrante de cliente, consegue definir uma cadência de contato mais inteligente. Nem todo cliente precisa ser acionado na mesma frequência. Então, por exemplo, os clientes ativos, eles podem ter um contato mais espaçado, focado mais em gerar valor, em fazer um cross-sell, um upsell. E os inativos que precisam de estímulos mais frequentes, então você consegue definir e direcionar qual é a ação que deve ser feita para os inativos. Os promotores, aqueles que são mais engajados, né? Eles devem ser acionados em momentos mais estratégicos, por exemplo. Então é importante que a cadência de contato respeite o perfil e o momento do cliente. E o gestor só consegue enxergar isso interpretando, né, os dados do CRM, ou enfim, se ainda usa uma planilha, mas desde que seja organizado, que seja bem estruturado, estratificado, né? É muito mais fácil enxergar quando você tem as coisas organizadas do que quando você está no meio do caos e não sabe nem por onde começar, né? E é interessante porque também você consegue usar o histórico dos clientes como base de qualquer conversa, porque no CRM você guarda o histórico. Então isso é bem bacana, porque qualquer atendente já vai saber preferência de destino, já vai saber histórico de uso, as interações anteriores. Isso é muito importante para transformar essa abordagem com o cliente, porque o atendimento ele acaba saindo de uma comunicação genérica e traz uma conversa que faz sentido para o cliente. Ele não se sente apenas atendido, ele se sente valorizado. E depois de analisar dados, tomar ações, decisões, estratificar bases, separar a equipe, quem fica com qual quadrante, vem as ofertas e campanhas, porque você consegue ser mais assertivo nas ações. E um dos maiores erros das operações é separar o relacionamento de receita. Aqui é que vem a receita, mas de forma mais assertiva. Você não sai distribuindo mailing, queimando contato e oferecendo tudo para qualquer cliente. Então aqui você faz a oferta e campanha mais assertiva,
né, transformando o bom relacionamento em oportunidade de ampliar valor com cada cliente de acordo com a personalização de cada cliente. E a diferença entre o relacionamento virar receita e o relacionamento ser queimado como uma venda comercial, ele está no cuidado da insistência, né? O foco precisa continuar sendo o relacionamento e não ficar insistindo para vender algum produto. E o cliente percebe muito rápido quando ele está sendo pressionado. Então, as ofertas elas devem ser relevantes, sutis e campanhas bem pontuais, né? Campanhas temáticas, semana do proprietário, upgrade de temporada, tem também as ofertas personalizadas de upgrade ou benefício, conteúdo de valor, vídeos, newsletters, dicas de uso. Então, para quem eu mando cada campanha, isso precisa ser separado, né? E quando você consegue ofertar uma campanha no momento certo, para o cliente certo, no momento certo, ela é percebida como benefício e não como uma venda. E é aí que relacionamento se transforma em receita. E cada interação de contato com o cliente é necessário a gente recolher o feedback. O feedback é um dos ativos mais valiosos dentro de uma operação de relacionamento. Então você consegue coletar pesquisas rápidas após interações importantes, uso do produto, suporte, renegociação. O CESAT ele é um indicador bacana para isso, então você colhe ali quais são as notas 4 e 5, divide pelo total, multiplica por 100, você vai ter o percentual de satisfação daquele atendimento, daquele produto em específico. O NPS ele é mais geral, né? Ele avalia a empresa como um todo, se ele indica a empresa ou não. Então, os dois são bons, né? Um é mais pontual para curto prazo, que é o CESAT, e o NPS ele é mais espaçado. Você pode colher esse feedback mensal, trimestral da sua base. E depois de coletar esse feedback, a gente precisa transformar em ação. Então, precisa analisar os dados, transformar em ação pontual para cada quadrante de cliente, seja o muito satisfeito ou seja o pouco satisfeito. Então, essas pesquisas ajudam a gente ajustar a rota e é necessário a gente compartilhar esse resultado com as áreas. Nunca ficar só para o gestor. Por quê? Porque eu preciso também delegar ações. Então, eu preciso tomar uma decisão, o que eu vou fazer com aqueles feedbacks e qual é a ação que eu vou fazer a partir dele. E eu preciso do time. Então, a gente precisa compartilhar o resultado com as áreas e aplicar essas melhorias de acordo com os quadrantes de cliente. Quando você faz isso, o cliente se sente escutado, você está respondendo um feedback do seu cliente em ação. Ou seja, comunicar ao cliente, olha, nós mudamos o produto em XYZ, nós melhoramos o serviço em A, B e C, né? Aquilo que você comentou que estava faltando no hotel na sua viagem, agora nós já incluímos para sua nova experiência. Isso é muito importante. Não adianta eu fazer a mudança, gastar toda a minha energia, operação, para fazer essa melhoria e não comunicar, porque o cliente não vai saber, ele vai continuar tendo a mesma opinião, o mesmo feedback sobre aquele produto ou serviço pontualmente. E para concluir o terceiro módulo, então, a gente entende que a rotina do relacionamento com o cliente exige muito, exige ritmo para garantir presença ao longo da jornada, exige empatia para entender o momento, a necessidade de cada cliente, adaptar discurso, selecionar o time certo para cada quadrante de clientes, exige organização para transformar dados em ações, estruturar bem o processo, tornar o processo escalável. Tudo isso a gente precisa ter muita organização. E o relacionamento, ele não acontece por acaso, né? Esse relacionamento precisa de constância, de propósito. Cada interação é uma chance nova de reforçar o valor percebido do produto daquele cliente. Então a gente não pode desperdiçar essa interação, até porque é o que constrói a confiança do cliente com a marca. E é isso que faz com que o cliente tenha uma jornada, uma história a longo prazo com a marca e
consequentemente, através do relacionamento, acaba virando receita para a empresa. E a gente finaliza aqui o terceiro módulo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário, uma sugestão e até o próximo.